Bom dia, companheiros. Nós vamos dar continuidade no trabalho de divulgação do Evangelho que Deus nos permite sempre, e começamos orando por cada um de nós em humanidade, para que possamos entender as lições que recebemos a cada instante da nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, quando tivermos dúvidas, podemos recorrer às tuas lições de amor e ali recebermos as respostas necessárias para que nós possamos agir de forma fraterna e amorosa, do jeito que nos ensinas. Abençoa-nos, abençoando o nosso instante, para que este instante se espalhe por todo o nosso dia, aonde estivermos. Graças a Deus. Então, eu vou dizer para vocês que eu havia preparado uma outra lição. Mas hoje, de manhã, no meu evangelho, veio esta lição que eu vou passar para vocês, e que foi de um chamamento enorme para mim mesma. E quando a gente entende que tem que mudar os nossos conceitos através dos ensinos do Mestre, a gente quer espalhar isso. E eu vou fazer isso de todo o meu coração, de toda a minha alma, por amor à causa espírita, para cada companheiro que ouvir. Espero que todos entendam e levam para si os ensinamentos, para depois que nós entendermos, a gente pode passar lá para fora. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E começa aqui com o ensinamento de Jesus. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, aqueles que obrais a iniquidade. Mateus anotou esse ensinamento do Mestre. Está no capítulo 7, versículo 21 a 23 do Novo Testamento. O nosso Kardec diz assim para nós: todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, nós estamos aqui trabalhando, né? Mas do que vale chamá-lo de mestre ou senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o homem, através dos atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões?
São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Gente, a mensagem é imensa, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Kardec traz uma imensidão de ensinamentos. E nós dizemos assim, lembramos, caridade no coração, como ele diz, e não nos lábios, não é somente dar comida e vestir o outro, ou suprir no momento aquilo que ele está precisando, para que ele vá embora e nós nos vemos livres. Caridade maior que Jesus diz é amar o inimigo, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Esse é o maior mandamento. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. Gostamos de aparecer, gostamos de ser aclamados, elogiados, fazemos lições lindas para os outros, mas que ainda não entrou em nós. Essa é uma verdade que eu senti. E no livro Opinião Espírita, que o nosso Chico Xavier e o Valdo Vieira nos traz mensagens de Emmanuel e de André Luiz, a lição 33 é André Luiz quem nos traz, e ele fala em santidade de superfície. Olha que título, gente. Quando a gente só demonstra exteriormente, mas que o nosso coração ainda está cheio de animosidade, está cheio de mágoa, está cheio do orgulho ferido, né? Ele diz assim, muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de uma fé ardente, mas os inquisidores do passado que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também possuíam a mesma fé. Cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que desertam da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Mas, ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação foi Pilatos, o juiz que preferiu não examinar a grandeza de Jesus a fim de não ter que sofrer nenhum problema. Ah, como nós estamos dentro disso, viu? A gente não analisa o outro e simplesmente a gente aponta o dedo, julgando e achando que os outros são errados, e a gente esquece de uma máxima de um dedo apontado, 4 viram para nós. Isso a gente não lembra. De que 4 estão nos apontando os erros. É que a gente deixa o nosso ego inflar, gente, e a gente fica surdo, e a gente não consegue tirar a trave dos olhos. Ainda nós não conseguimos. Continua o nosso André Luiz na mediunidade de Valdo Vieira.
agem unicamente sob o móvel das boas intenções e que por isso mesmo não concordam com disciplina de método na prestação da caridade, mas todos os que complicam as vidas alheias a pretexto de fazerem o bem na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos. Mas eu não tinha nenhuma intenção de trazer para ninguém essa situação. Que coisa mais linda, né? Porque nós não prestamos atenção naquilo que fazemos, que falamos, que exemplificamos acima de tudo. Temos os mais puros pensamentos, mas as nossas ações e o nosso sentimento ficam muito a dever ainda. E o nosso André Luiz está chamando a nossa atenção para que a gente preste atenção em nós, não no outro. O que eu estou fazendo com tudo que eu venho aprendendo? E muitos de nós há anos nesta encarnação. Será que nós fomos os escolhidos? Ou seremos amanhã os escolhidos? Será que com as nossas pobrezas de pensamento, de sentimento, apontando o erro dos outros, sem perceber o quanto nós estamos errados, o Senhor nos abrirá a porta para que nós passemos como aprendizes aplicados e aquele que entendeu a lição e se cobrou essa lição? Será? E André Luiz continua: obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a mortificação das faltas que os fizeram cair na criminalidade, também esclarecem de modo geral que atenderam tão somente um sentimento. Acharam que o outro estava errado e eles agiram mal porque o outro estava errado. Consideram de maneira exclusiva o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista de inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra formaram e ainda formam entre as cabeças mais cultas da humanidade as guerras que a gente vê aí fora. Um é melhor que o outro, tem uma opinião melhor que o outro e a guerra acaba acontecendo. Os companheiros da seara espírita, no entanto, sabem, com Allan Kardec, que é o espírita chamado a usar a confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada, na base da reforma íntima com serviço incessante aos outros. Mas não é um servicinho qualquer, não. É serviço de amor e de fraternidade que nós ainda não aprendemos. Então, Allan Kardec nos chama essa atenção, mas a gente sabe onde é que está isso nos livros de Kardec? Se André Luiz não nos lembrasse agora, nós não saberemos onde é que Kardec disse que nós somos chamados a usar de confiança, zelo, indulgência, bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio à fé raciocinada. Gente, que chamamento que eu, Emília, recebi hoje de manhã. Por esse motivo, diz André Luiz, efetuando a própria libertação e amparando a libertação dos semelhantes das cadeias mentais forjadas na terra, em nome da santidade de superfície,
O espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. E nós só damos testemunho da nossa transformação moral quando nós realmente entendermos que caridade sem fraternidade não é caridade. Para terminar, eu lembro de Paulo de Tarso que disse: eu posso ter toda a riqueza do mundo, eu posso ser o melhor homem da terra, espalhar os meus bens suprindo as necessidades de cada um, mas se eu não tiver caridade no coração, eu sou como um sino que só faz barulho, que só tine, só faz barulho para chamar a atenção. Coríntios, capítulo 13. Paulo de Tarso nos dá um enorme ensinamento nessa oração. A gente até canta música. Se falar muito, a gente canta todos os dias. Mas ela entra dentro de nós? Não. É uma coisa que todo mundo ensina. Então, quando nós dissemos somos espíritas e queremos divulgar o Evangelho, certamente nós vamos divulgar o Evangelho. Primeiramente nas nossas ações, nas nossas palavras. De que forma nós nos dirigimos ao mundo que está à nossa volta. De que forma nós ajudamos aquele que nós achamos que está errado. O que eu estou fazendo para ajudar ele, ou ela, ou seja quem for? Gente, vamos prestar atenção nas nossas ações. Ela vem do nosso pensamento. Aonde nós estamos ligados? Nós estamos ligados com Deus, certamente o nosso coração está cheio de amor. Mas se nós estamos ligados no nosso ego, ouvindo as coisas que a gente gostaria de ouvir, então nós estamos com o pensamento ligado fora do mundo superior. Só que tudo o que nós fazemos, pensamos ou falamos e sentimos, nós mandamos para o universo e o universo nos devolve, porque é nosso. A gente sabe disso. Que Deus abençoe o nosso instante e envolva de luz a cada um de nós, para que sejamos conscientes, Senhor, valorizando cada palavra do teu ensinamento, não mandando para o outro, mas sentindo-as e modificando em nós o nosso melhor sentimento. Que possamos aprender a socorrer e não apontar o erro. Que possamos ser fraternos quando nos dirigimos a alguém, mas essa fraternidade tem que vir do coração, não do nosso pensamento orgulhoso. Que possamos mudar, Senhor, e fazer parte realmente da tua caravana, ensinando e aprendendo a cada passo da nossa caminhada. Abençoa-nos. Senhor da vida, perdoa-nos a nossa ignorância e os nossos deslizes, na maioria das vezes tão inconscientes, mas é porque nós ainda não nos interessamos tanto pelo estudo do Evangelho e principalmente em vivê-lo, para que Jesus esteja conosco nas 24 horas de cada dia.
Graças a Deus.